Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Nelson Werneck Sodré, questão racial e a Revolução Brasileira. Note, esse aqui é aquele vídeo gravado em casa, né, com cenário mais simples e tal, mas sempre tem vídeos de estúdio no canal. Veja, eu lancei um texto de 11 páginas no blog da Boitempo, que é o primeiro texto de uma série em que eu vou debater questão racial, da perspectiva da questão negra no Brasil e Revolução Brasileira, em clássicos do pensamento crítico brasileiro. Eu falo do pensamento crítico porque não se restringe ao marxismo. Então vou pegar, por exemplo, a principal obra de Darcy Ribeiro, a principal obra de Celso Furtado, a principal obra de Caio Prado Júnior, a principal obra de Lélia Gonzalez, a principal obra de Beatriz Nascimento, a principal obra de Alberto Guerreiro Ramos e por aí vai. Enfim, vou fazendo um debate sobre como esses autores e autoras pensaram a questão racial e a Revolução Brasileira, né? Meu primeiro texto, vou colocar aqui para vocês na tela, é esse sobre Nelson Werneck Sodré, está aparecendo aqui no blog da Boitempo. No texto eu falo que eu estou debatendo como Sodré refletiu sobre a questão racial no livro Introdução à Revolução Brasileira, que é um dos principais livros de Sodré, teve muito impacto na esquerda brasileira no final dos anos 50, né? Então não estou debatendo toda a obra de Sodré e não estou me propondo a debater abstratamente a questão racial no Brasil. Estou debatendo a questão racial no Brasil a partir da obra de Sodré. Então é claro, como vocês podem ver, ao final do texto eu faço comentários sobre o que é que faltou na obra de Sodré. A gente vai até aqui para o final para conferir isso. Por exemplo, aqui. Por exemplo, eu digo aqui no final: por fim, mais importante, a análise de Sodré da questão racial tem como ponto de partida de chegada de ser negro a partir do gênero masculino. Não passa pela pena do autor debater a especificidade da mulher negra enquanto sujeito sociológico particular da questão negra e da classe trabalhadora brasileira. Então, a despeito de eu fazer um debate sobre as ausências da análise do Sodré, as ausências da análise do Sodré na questão negra no Brasil. Sodré, nesse livro, não debate xenofobia e preconceito regional, a questão regional no Brasil, com profundidade, não tem um capítulo específico para isso. Sodré também não debate a questão indígena no Brasil, também não tem um capítulo para isso. E aí, quando eu publiquei o texto, na chamada dele, eu saí postando textos com várias chamadas, e aí chamadas diferentes para pegar públicos diferentes. Então, por exemplo, botei uma chamada falando de economia para pegar a galera que é do debate econômico. Botei uma chamada falando de poder do Estado, de exercício do poder político no Brasil para pegar a galera da sociologia, da ciência política. E botei um trecho que cita José de Alencar para pegar a galera de letras. E aí, a partir desse trecho do José de Alencar que eu coloquei, começou uma polêmica gigantesca no Twitter, e aí vários ataques, várias coisas e tal. E aí, pra gente entender como foi essa polêmica, eu vou ler o trecho para vocês localizarem antes de eu fazer qualquer debate. Cadê? Veja, prestem atenção sobre qual é o trecho em que eu cito José de Alencar. Repara, começa a leitura aqui, ó. O que vem de baixo, como Sodré lembra várias vezes, são os negros, fundamentalmente. A população negra, classe por excelência do trabalho durante todo o Brasil colonial, sofria com a negação do país operada pela ideologia do colonialismo. E, novamente, frisamos uma cultura geral antinegra, era uma imposição das relações econômicas e políticas estabelecidas. Aí Sodré cita José de Alencar e eu faço debate sobre o exemplo de Sodré. Eu começo. O autor cita como exemplo, o autor é Sodré, cita como exemplo disso José de Alencar, criador do romance brasileiro. Para muitas pessoas, o romance brasileiro surge com José de Alencar. Claro, tem vários debates aí sobre se foi Alencar mesmo que criou o romance brasileiro, só que tem muita gente na academia que defende que sim. Vivente no Brasil Império, independente, né? Ou seja, o Brasil já é independente de Portugal, e um dos formuladores da ideia do Brasil como nação autônoma. Vale lembrar que o Brasil, depois que se emancipa de Portugal, embora tenha mantido a escravidão, embora tenha mantido o latifúndio, tenha mantido várias e várias coisas, o Brasil era uma nação independente e, portanto, deveria formular uma ideologia de nação independente, né? Deveria a elite dominante do Brasil Império deveria procurar uma ideia de brasilidade, justificar a existência enquanto ente político autônomo do Brasil. E José de Alencar, um grande intelectual da época, da classe dominante, participou nisso. Aí esse aqui é o trecho que eu postei no Twitter como chamada, que deu a polêmica.
O indigenismo de José Alencar, para Sodré, era o escapismo da questão negra, a busca de um signo indígena, depois de tantos séculos de massacre, como representativo de uma brasilidade original, para fugir da realidade objetiva. O Brasil é um país negro. De Sodré, ser brasileiro era ser negro, mulato, aparentado com negro, descendente de negro. Jamais lhes poderia acudir tal sacrilégio. Então note, o que é que está escrito aqui? O autor faz um debate, e aí leia um texto inteiro, gente, por favor, até antes dessa citação. Tava um debate em que, para Sodré, a ideologia do colonialismo, como formulada durante o Brasil Colônia, e que se reproduziu no Brasil Império, ela necessariamente buscava as luzes, a explicação, a visão de mundo na Europa. É a Europa que comandava o tráfico de pessoas escravizadas e que precisava justificar a escravização da população negra. De tal sorte que o Brasil, essa ideologia do colonialismo é necessariamente antinegra. Quando o Brasil se torna independente, é preciso formular uma ideologia de país autônomo, de nação autônoma. Só que a maioria da população brasileira era de pessoas negras escravizados, né? Ou negros e mestiços, negros e pardos, como vocês quiserem. Perfeito. Só que aí não dava para dizer que o Brasil era um país negro, porque é um país de escravidão, tal. E aí começou-se um movimento no século XIX, de maneira hipócrita, falsa, de buscar uma suposta originalidade brasileira nas populações indígenas, né? Nelson Werneck Sodré debate isso, é pão comido nos debates sobre história da literatura brasileira, que o movimento que José de Alencar faz nas suas obras não é de defender os povos indígenas, não é de parar o massacre, pelo contrário, José de Alencar não tinha nenhum problema com o extermínio dos povos indígenas, não tinha nenhum problema com a opressão dos povos indígenas. Ele fez um debate de maneira bem cínica e bem formal para escapar da questão negra, para escapar da questão da escravidão e para negar o caráter negro do Brasil. Isso é pão comido. Todo mundo fala isso, que estudou o século XIX, a formação do Estado Nacional Brasileiro. O Clóvis Moura, em Sociologia do Negro Brasileiro, por exemplo, ele debate isso também, como no século XIX, de maneira hipócrita e cínica, a classe dominante brasileira foi buscar uma valorização ornamental, meramente formal, dos povos indígenas para dizer que eles eram os brasileiros originais, para negar, né, o caráter negro do país. Pois bem, a partir desse trecho, gente, estão dizendo que eu ataquei os povos indígenas, que eu odeio indígena, que eu sou racista. Veja, o indigenismo de José de Alencar, e aqui tem um debate, algumas pessoas falando que o termo indigenismo está errado e que o termo correto é indianismo. Perfeito, gente, mas eu estou citando o termo do autor, de Sodré. Em 1958, como a Revolução Brasileira foi lançado, esse era o termo que se usava para falar da obra de José de Alencar. O Clóvis Moura, inclusive, usa o mesmo termo, percebe? Então, assim, né? O indianismo de José de Alencar para Sodré era o escapismo da questão negra. Veja, a gente não está dizendo que a questão indígena não existe, que não existe um extermínio dos povos originários. Ninguém está dizendo isso. O que está dizendo é que na obra do Alencar, na obra do José Alencar, isso era um escapismo da questão negra. O Sodré, inclusive, está criticando o Alencar. E no trecho do meu texto, eu também, veja, digo assim, a busca de um signo indígena depois de tantos séculos de massacre. O que a gente está dizendo aqui? Meu irmão, os caras, a elite dominante do Brasil, passou séculos massacrando os povos indígenas e no século XIX, para fugir da questão negra de maneira cínica, vai buscar uma simbologia indígena, percebe? Aí tem gente falando assim, Jones, você usou esse trecho para clickbait. Não, gente. Eu usei esse trecho porque tem o nome de José de Alencar para chamar a galera de letras. Se eu quisesse fazer clickbait, gente, eu não estava escrevendo um texto de 11 páginas. Se eu quisesse fazer clickbait, eu não estava fazendo um vídeo teórico, citando livros, autores e autoras, conceitos e por aí vai. Veja, eu sei como é que se produz conteúdo na internet. Eu conheço, por exemplo, o curso do Luigi. Se eu quisesse viver de like, eu mudaria toda a dinâmica do conteúdo do meu canal. Eu sou um dos youtubers / comunicadores que mais indica livros. Eu estou toda semana indicando livro, postando foto e trecho do livro que eu estou lendo, falando que esse livro é importante. Eu estou lançando vídeo no canal, gente. Por exemplo, eu lancei um vídeo, é possível reindustrializar o Brasil. Esse vídeo me custou R$300, a edição e tal, porque eu pago, eu não sei editar. E aí, é um vídeo que teve 10 mil acessos, porque é um vídeo teórico,
é um vídeo que eu estou citando autores, conceitos, categorias. Eu sei que não vai ter muito acesso. Eu sei que esse vídeo não vai chegar a 100 mil acessos, por exemplo, a 50 mil acessos. Eu poderia fazer um vídeo falando de indústria que chegaria a 100 mil acessos fácil se eu pego, sei lá, um trecho do Monark e faço uma reação a ele. Só que eu não quero fazer assim. Eu não quero levar meu conteúdo assim. Então, assim, é clickbait. Clickbait, gente, tô lançando texto de 11 páginas. Meu texto sobre Caio Prado Júnior, que eu estou escrevendo, já está com 30 páginas. Eu vou lançar um texto que vai ter mais ou menos 45 páginas. Praticamente ninguém vai ler, eu sei disso, mas eu acho importante. É a forma como eu debato, é a forma como eu me comunico. Então não foi clickbait. Não foi clickbait. Foi uma maneira de... Postei um trecho falando de Estado para atrair a galera de Ciência Política e Sociologia. Postei um trecho falando de Economia, atrair a galera de Economia. Postei um trecho falando do Zé de Alencar para debater, para atrair a galera de Letras. Percebe? E aí, veja, a partir desse trecho, olha, por exemplo, o que foi falado na internet. Repara. Uma semana depois de dizer os zapatistas não são a revolução de verdade, veja, eu nunca falei isso, mas vamos lá. Veio, os indígenas brasileiros são a invenção. Quem é que conta o que é isso? Os indígenas brasileiros são a invenção. Gente, os indígenas brasileiros são a invenção. Onde é que está dizendo isso no meu texto? Onde foi que eu falei isso? Inclusive tem um texto, tem um vídeo no meu canal sobre marxismo e questão indígena, em que eu falo, por exemplo, que os povos indígenas, a partir da sua organização, foram vanguarda na luta contra o governo Bolsonaro. Vários povos indígenas, a partir das suas organizações, da sua auto-organização, expressam abertamente visões anticapitalistas e entender todo o problema da terra, de exercício do poder, de disputa de políticas públicas que é colocada pelo movimento indígena brasileiro, que em vários momentos da história brasileira, mas particularmente durante o governo Bolsonaro, atuou como vanguarda política. Foi a principal linha de frente no enfrentamento ao avanço do reacionarismo, do conservadorismo e a expansão do latifúndio. O vídeo está aparecendo aqui, desse outro lado, aqui. Está aparecendo aqui no cantinho para vocês verem. Então, assim, quem foi que escreveu isso, gente? Que os indígenas brasileiros são invenção. Eu vou mostrar outro trecho para vocês. Enfim, não estou conseguindo colocar aqui, mas é uma foto que a galera diz. Uma pessoa diz: Jones, fala pra gente porque você odeia tantos indígenas. Tipo, galera, percebe? E aí, note, alguém pode falar que quando eu cito a crítica do Sodré, essa crítica, por exemplo, Sodré não fala que o indigenismo do Zé de Alencar era uma forma de opressão contra os indígenas. E aí, na verdade, no livro, ele até fala isso de maneira bem rápida, né? Ele fala, ó, depois de tantos séculos de negação dos povos indígenas e tal. E eu não aprofundei isso, então eu cito o indigenismo do Zé de Alencar e não desenvolvo que isso era uma forma de opressão contra os povos indígenas. Veja, é verdade, só que o objetivo do artigo era analisar a questão negra na obra do Sodré, no livro A Introdução à Revolução Brasileira. E aí, quando começaram os ataques, eu escrevi que os parasitas de sempre estavam atacando e tal. Aí uma pessoa no Twitter, que, enfim, vive fazendo comentários, foi insinuar que eu estava chamando as pessoas indígenas que criticaram de parasitas. Não, isso é mentira. Eu já falei, inclusive, várias vezes que tem uma galera no Twitter que vive de atacar comunistas. Não sou só eu. Tem uma galera no Twitter que vive de atacar comunistas, vive esperando um vacilo de Chavoso, de Humberto Matos, do Gustavo Gaiofato, do Ian Neves e por aí vai. Há um tempo atrás teve uma polêmica de uma galera que estava dizendo que o PCB defendia acolher em céu. Sabe, tipo assim, o Gustavo Gaiofato e o Lande não falaram isso. Volta e meia. Meu irmão, eu, por exemplo, eu tenho discordâncias importantes com o Ian Neves, mas eu não me sinto à vontade de criticar o Ian Neves porque a galera faz um hate fudido nele. E veja, não é que eu não erre, não é que o Gustavo não erre, que o Gaiofato não Gustavo Gaiofato é uma pessoa, enfim, que o Humberto não erre, que a Laura Sabino não erre, que a Dimitra Vulcânia não erre. Volta e meia aparece no Twitter alguém falando assim: não é a primeira vez que fulano errou. Pois é, pessoas humanas erram, tá ligado? Isso não é um problema, tá ligado? O X da questão é que tem uma galera que realmente vive para fazer hate comunista, que não produz absolutamente nada e que a missão da vida deles é isso. Então, eu não me sinto à vontade para fazer a crítica ao Ian, das várias coisas que eu discordo. Eu vi um vídeo do Ian, o Ian explicando o que é dialética, que eu achei muito ruim, com todo respeito ao trabalho geral do Ian.
Só que assim, eu não me sinto à vontade de fazer um texto ou de fazer um vídeo discordando, porque vai ter uma galera que odeia o Ian, que é só para fazer hate na vida do cara, que pode usar isso. Então veja, não chamei pessoas indígenas de parasitas, jamais eu faria isso. Eu chamei, foi essa galerinha do Twitter, que todo mundo sabe quem é, que vive de atacar comunistas, percebe? E aí criou uma falsa polêmica a partir disso. E aí, gente, essa chamada não foi boa, ela dá margem para várias interpretações. Veja, pode até ser, eu não duvido, não discordo disso. Mas o X da questão, camaradas, é que quando você posta um trecho de um texto, antes de você emitir opiniões, necessariamente você tem que ver o texto completo, ou no mínimo o parágrafo antes e o parágrafo anterior. Porque, por exemplo, o parágrafo antes, os parágrafos anteriores, eu estou debatendo a ideologia do colonialismo e estou mostrando esse processo de negação da dimensão negra do Brasil. E aí, veja, gente, não é apagamento da questão indígena dizer que o Brasil é um país negro. O maior grupo demográfico no país é de mulheres negras. A maioria da população brasileira é de pessoas negras. Isso é um fato. Isso não nega que na construção do Brasil, as populações negras e indígenas, sim, foram as que construíram esse país e as que mais sofreram com o processo de genocídio e de extermínio do colonialismo brasileiro, sabe? Mas assim, o Brasil é um país negro. Do mesmo jeito que o Peru, por exemplo, é um país indígena. Isso não nega que tem 12 a 13% da população peruana que é negra. Veja, afirmar que o Peru é um país indígena não significa negar a existência da população negra ou a opressão que a população negra sofre no Peru. Assim como afirmar que o Brasil é um país negro porque o grosso do contingente da classe trabalhadora brasileira, a maioria da população é negra e o maior contingente demográfico desse país é de mulheres negras, não nega a opressão contra os indígenas, a contribuição fundamental que eles deram para a construção do país, nem apaga o processo de extermínio. O debate que eu fiz aqui nesse artigo é um debate sobre a questão racial na perspectiva negra a partir da obra de Sodré. Alguém pode falar, Jones, mas a opressão racista no Brasil não se resume à população negra, embora seja o alvo principal. É verdade. Pessoas descendentes de asiáticos, por exemplo, sofrem preconceito no Brasil, percebe? Do mesmo jeito que existem os estereótipos da mulata fogosa no Brasil, existe, por exemplo, um estereótipo sexista odioso contra a mulher de origem asiática. Do mesmo jeito que existe a opressão contra ciganos no Brasil, sabe? Há várias... E a própria xenofobia, que é, de certa forma, também uma forma de opressão que transita pelo elemento racial. Só que o que eu me propus no artigo não foi debater as opressões raciais no Brasil como um todo, mas debater no livro Introdução à Revolução Brasileira o capítulo de Sodré sobre a questão negra. Então, o próximo artigo, por exemplo, sobre Darcy Ribeiro, eu vou analisar o povo brasileiro. O povo brasileiro, Darcy Ribeiro, faz um debate muito grande sobre a questão indígena. Darcy Ribeiro, enfim, era um antropólogo especialista, escreveu muito sobre o tema e tal. Mas eu não vou debater a questão indígena porque eu não me sinto mais preparado teoricamente para o fazê-lo. Eu me coloquei a tarefa de debater a questão negra e a Revolução Brasileira, esses clássicos do pensamento crítico brasileiro. Então, no próximo artigo sobre Darcy Ribeiro, eu não vou falar da questão indígena, embora Darcy Ribeiro fale várias vezes no livro, eu vou falar só da questão negra. É justo você cobrar ausências de uma análise? Mas também é justo você prestar atenção no que o autor, a autora está se propondo. No começo do artigo, eu falo que vou debater exclusivamente o livro de Sodré, né? A Revolução Brasileira. Veja, não vamos percorrer toda a obra do autor, mas focar naquele que é um dos seus livros mais polêmicos, conhecidos e que, à época, causou profundo impacto nas esquerdas brasileiras. Introdução à Revolução Brasileira. Eu falo que eu estou debatendo só esse capítulo desse livro. Então, veja, as pessoas mentem demais. Já falaram várias vezes, por exemplo, mentiram falando que eu apoio o governo Putin. Já falaram mentiras dizendo que eu apoio o governo Daniel Ortega. Já falaram que eu amo o Recep Erdogan da Turquia, tá ligado? Já falaram que eu disse que tinha que entrar na Ucrânia e matar todo mundo. Já falaram que... Isso foi semana passada, inclusive. Mentiram dizendo que eu defendo que luta antirracista, luta antipatriarcal e não sei o que, é questão identitária, que é separada da luta de classes. Nunca falei isso. E esse foi um caso. Criaram uma polêmica falsa. E aí, veja, gente, eu já errei, por exemplo. Ano passado, eu fiz um comentário equivocado sobre o Jason Momoa. Eu não sabia que ele era originário de um povo indígena do Havaí.
E aí fiz um comentário equivocado e fiz uma autocrítica em vídeo. Tá aparecendo aqui, marxismo, questão indígena e por aí vai. Fiz uma autocrítica. Só que agora, veja, esse comentário é uma análise crítica do José de Alencar. E dizer que o Alencar abordou de maneira falsa, ornamental e cínica a questão indígena para fugir da questão negra, não significa dizer que a questão indígena não é importante, não significa diminuí-la, não significa, em especial, dizer isso aqui. Percebe? Isso é mentira. Eu nunca falei que o zapatismo não é a revolução de verdade. Percebe? E eu nunca falei que os indígenas brasileiros são invenção. Percebe o absurdo que é isso? E aí no Twitter, assim, uma galera que tem uma perspectiva de buscar cavar vacilos ou falsos vacilos para atacar comunistas e negar o debate que está colocado no texto, né? Há uma galera que inclusive é racista, eu afirmo isso sem medo de errar. Tem certas pessoas que tentam colocar em mim uma pecha, o estereótipo do masculinismo, da masculinidade tóxica e tal. Quando eu lancei um texto debatendo masculinidade e questão negra, ninguém respondeu. Porque eu falei, esse debate que vocês fazem de masculinidade sem raça e sem classe é um debate racista. Percebe? Um debate racista. Pergunta se alguém respondeu. Não respondeu e nem vai responder. Outro dia desse, publicaram um vídeo que é do TikTok, dizendo que comunista é bonito e não sei o quê. Aí tem várias fotos de comunistas, o Ian Neves, o Gustavo Gaio Fato, eu, a Lara Sabine, não sei o quê. Aí uma pessoa falou assim, isso pra mim é um exemplo de masculinidade, masculinismo na esquerda. Mas, gente, eu nem sei quem fez o vídeo. Eu não pedi pra estar ali, não. A pessoa que fez o vídeo botou da cabeça dela. Tipo, o que eu tenho a ver com isso? Ou então a galera fala assim, seus seguidores fazem isso e aquilo. Vem cá, eu devo ser o comunicador do Brasil que mais indica livros pra galera ler. Aí, os meus seguidores estão lendo muito porque eu indico? Eu tô ajudando as pessoas a lerem mais? Ou só existe um suposto meu seguidor na parte ruim? Porque eu estudo muito, eu tô influenciando a galera a estudar muito, porque eu vi falando a necessidade de conhecer, de estudar o Brasil, de pensar a política de maneira estratégica. Existe uma influência nisso ou só existem os meus seguidores na hora de fazer um debate de ataque? Percebe? Então veja, eu nem gostaria de estar gravando esse vídeo, mas ele vai estar sendo gravado, ele está no ar, porque eu acho importante desfazer mitos como esse. E aí veja, eu peguei esse texto como um exemplo, esse tweetzinho como um exemplo, mas tem vários desse tipo. Percebe? Tem várias mentiras desse tipo circulando na internet. Então eu convido vocês a ler o texto sobre Sodré, a ler, a tirar suas próprias conclusões, a ver o que foi falado e não acreditar em polêmicas do Twitter, sabe? Tipo, formar sua própria opinião, acompanhar. Veja, as pessoas fazem uma caricatura que é engraçado. Várias pessoas falaram, ele despreza a luta indígena. Só que faz nem 3 meses eu gravei um vídeo, que esse vídeo eu já indiquei, dizendo que as lutas organizadas dos povos indígenas foram vanguarda na resistência e no enfrentamento ao governo Bolsonaro. Faz uma semana eu estava no Twitter defendendo a Sônia Guajajara de pessoas conservadoras, de gente ligada a esse negócio de nova resistência, ao Aldo Ribeiro, que estava atacando a Sônia Guajajara. Vão lá no meu Twitter e coloquem lá meu @ e Sônia Guajajara. Eu, inclusive, estava apanhando desse pessoal conservador porque eu defendia a Sônia Guajajara. Então, assim, que imagem é essa que se cria? As pessoas criam uma caricatura e saem divulgando para queimar os outros. Então, eu convido vocês a ler esse texto. Ele vai estar aqui na descrição do vídeo e acompanhando essa série que a gente vai estar soltando para debater o Brasil, a Revolução Brasileira e a questão negra no nosso país, em vários clássicos e várias obras fundamentais do pensamento crítico brasileiro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Um abraço gigantesco para vocês.